Amém? Eu queria compartilhar uma mensagem que Deus, durante a semana, foi ministrando ao meu coração. E ontem, no relógio de oração, na parte da manhã, com o pessoal da intercessão, o Senhor confirmou esta mensagem e falou também muito ao meu coração, muito mesmo. E depois, no final, também nós vamos dar algumas direções para este mês. Mas eu quero falar algo que a gente tem percebido que nos dias de hoje, talvez tenha se perdido, ou talvez esteja se perdendo. E eu vou falar de algo que é muito individual para as nossas vidas, que é muito entre nós e o nosso Deus, aquilo que nós ouvimos dele, aquilo que nós entendemos daquilo que ele tem para nós. Mas eu quero falar hoje de um personagem da Bíblia muito conhecido, foi um grande profeta sobre Israel, e Deus usou a vida deste homem de uma forma poderosa sobre o seu povo, e é marcado, o próprio povo judeu tem nele como um dos maiores profetas. Mas eu quero falar algo sobre como Deus chamou Eliseu. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 19, do verso 19 em diante. 1 Reis, capítulo 19, do verso 19. Eliseu foi um grande profeta. E Deus usou a vida de Eliseu, duplicando, dando uma porção dobrada literalmente daquilo que ele recebeu de Elias. Não apenas naquele momento da carruagem, quando Elias lança a capa e ele vê ali Elias sendo arrebatado e recebe aquela porção dobrada. Os milagres, aquilo que Eliseu fez realmente foi em dobro daquilo que Elias tinha feito. E foi um dos maiores profetas no reino de Israel. Em 1 Reis, capítulo 19, então, no verso 19, ele diz: Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois. Elias se aproximou, 12 juntas de bois, adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa, lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e o serviu ao povo, e eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Aleluia. Fica a sua Bíblia aberta por enquanto. Queridos, a obra do Senhor, aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas e através de nós, só dá certo, só funciona para quem a tem como única e primeira e única opção da sua vida. O nosso chamado só vai funcionar literalmente em nós se eu entender e compreender que ela tem que ser a primeira e a única opção da minha vida. Isso foi que nós observamos com a vida de Eliseu. Eliseu foi esse homem que acompanhou e testemunhou tudo o que o profeta Elias, os últimos anos de vida do profeta Elias. O chamado de Eliseu, após o profeta ali jogar a capa, como eu falei, e assumir aquela posição de profeta sobre Israel, e fazer milagres, e aquilo que Elias tinha feito em dobro, foi porque Eliseu, quando ele atende o chamado de Elias, prontamente, ele tomou uma decisão ali de uma forma muito rápida. Quando nós olhamos o contexto desta passagem, Eliseu estava ali arando a sua terra para a sua família, e já estava ali com 12 juntas de boi, e ele já estava com a 12ª, possivelmente, ele já estava no final do dia, já no final do seu trabalho, já era o último momento que ele estava arando a terra ali com os bois, ou seja, possivelmente ele estava já cansado, desgastado, com fome, porque ele estava trabalhando já 11 juntas de boi, então ele passava, era a 12ª, era a 12ª, e Elias vem e lança a capa sobre ele,
e o chama para seguir. E a partir daquele momento, Eliseu, ele tem uma atitude muito rápida, e eu creio que fria, mas com muita fé naquilo que Eliseu, ele estava ouvindo de Eliseu. Tanto que Elias fala para ele, olha, vai, mas volta depressa. Lembra do que fiz contigo, do que falei para você. Daquele momento de lançar a capa e lançar e falar, olha, eu estou te chamando para algo. E ali Eliseu, naquele momento, dá um clique nele e fala, olha, então, eu vou, só espera um pouco. Eu vou me despedir do meu pai, despedir da minha mãe e já volto. E Eliseu, ele foi mais além. Ele foi, se despediu dos seus pais, pegou o seu equipamento, matou o boi, fez um churrasco, pegou o seu equipamento, que era um equipamento de madeira. Naquela época, era uma junta de bois que era um T. E ficavam ali duas partes que prendiam com uma corda o pescoço de um boi, do outro lado um outro boi, e no meio um T de madeira, que fazia com que ele guiava ali os bois para arar a terra e preparar a terra. Ele pega esse equipamento, queima equipamento, faz ali uma churrasqueira, mata as juntas de boi, entende que ele matou todos os bois e fez um grande churrasco e alimentou a todos ali naquele momento para, enfim, seguir Elias. Amados, desse trecho tão pequeno que nós observamos da vida de Eliseu, do chamado de Eliseu, nós podemos tirar lições, algumas lições poderosas, para nós começarmos a ter um posicionamento quanto ao nosso chamado. A Cândida falou aqui algo de manhã, não viemos a este mundo à toa. Você não está aqui simplesmente por nada. Diga para o seu irmão, você não está aqui por nada. Diga para ele, você não está aqui por nada. Há um propósito, queridos. Há uma marca sobre a sua vida. Há algo que Deus te chamou, e eu e você está na hora de começarmos a despertar para esse chamado. É claro que alguns já estão rumando no cumprimento dele, já entenderam o chamado, já estão ali se colocando diante do Senhor, já queimaram as suas juntas, dos seus equipamentos, já matou os seus bois, ou como diz aquela música, né? Já queimou os navios, já matou os bois, e o resto eu não sei da música. Queimou as carroças, tacou fogo nos barcos, afundou os barcos. Olha, afundou os barcos e que mais? Nem vocês lembram da música. Para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Mas muitos de nós já estamos caminhando debaixo desse propósito. E amados, chamado de Deus para as nossas vidas não pode ser uma coisa que é compartilhada com algo material ou com algum sonho que é exclusivo meu. Mas espera aí, pastor, quer dizer que eu não posso sonhar? Eu não posso planejar? Sim, Provérbios fala que muitos são os planos do homem, mas a última ordem sempre vem de quem? De Deus. Fica tão fácil se nós começarmos a entender, Senhor, eu vou fazer planos, mas eu não vou criar expectativas sobre esses planos, porque esses planos são meus, mas eu preciso conhecer quais são os seus planos. Pode ter certeza, os níveis de frustração, de decepção que você iria passar na sua vida, ou vai passar pela sua vida, seriam menores. Mas Eliseu entendeu o seu chamado. Eliseu prontamente assume ali, quando Elias passa e o chama para seguir. E daqui nós podemos tirar algumas lições muito interessantes, para que você possa refletir quanto ao seu chamado e entender, Senhor, será que eu estou em direção àquilo ao qual o Senhor me chamou? Será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor verdadeiramente me chamou? Porque, entenda, vir para a igreja não significa ter uma vida de cristianismo, não significa que você esteja vivendo o seu chamado. Vir para a igreja todo domingo, participarmos aqui dessa liturgia do culto de manhã, o culto foi realmente meio um pouco fora do comum. A nossa vontade não era nem de ter palavra, era já de continuar adorando. Mas eu lembrei da Candidinha, que ela vai viajar, era a única oportunidade de vê-la pregar. Então vai, prega. E Deus está na direção de tudo. Compreender o nosso chamado e dizer, Senhor, então a partir de hoje minha vida toda está em suas mãos. Mas podemos tirar uma lição, e a primeira lição que nós aprendemos aqui é que Eliseu mostrou ser um homem de fé para cumprir o chamado.
Seja uma pessoa de fé. Pode ver uma coisa que chama a atenção nossa aqui, é que Elias, naquela época, quem vem na escola de fundamentos aprendeu sobre isso, que na época, quando você lê o livro de 1 Reis, 2 Reis, ali 2 Samuel, já havia, né, Aguinaldo, uma escola de profetas, que se chamava Filhos de Profetas. E Elias possivelmente era o grande mestre. Pensa, meus irmãos, Elias não chamou alguém da escola de profetas para poder substituir a ele. Ele não usou como critério, eu vou usar um aluno meu, eu vou usar alguém que está aqui na escola, que faz parte. Não! Ele saiu a campo para procurar Eliseu, para procurar a quem o substituiria. O princípio, um dos princípios, eu creio, foi que eu imagino, a Bíblia não fala, mas que Deus, por Elias ser um profeta, Deus ministrou o coração, olha, tem um homem de fé, tem um homem que com certeza na hora que você chamar ele vai deixar tudo e vai seguir você. E vai se tornar um profeta e vai se tornar aquele que vai substituir você no chamado profético, na comissão profética. E uma outra coisa que reforça esse nosso pensamento de que Eliseu tinha muita fé, é que Eliseu não faz nenhum tipo de questionamento ao ser chamado por Elias. Ao receber a capa de Elias, ele já reconheceu Elias como profeta e como uma autoridade vinda do próprio Deus para entregar algo sobre ele. Podemos tirar aqui essa lição de que ao ser chamado por Deus, quando Deus nos chama, nós temos que crer que Ele nos chamou e é porque Ele tem um desejo de nos usar para cumprir um grande propósito. Meu irmão, quando eu entendo o meu chamado e pela fé eu creio nesse chamado e assumo um posicionamento, pode ter certeza, Deus vai começar a me usar de uma forma poderosa. Hoje de manhã e agora também te vi algumas pessoas orando por outras pessoas. É lindo. Eu vi ali o Mateus orando pela Micaela. De manhã tinha os jovens orando pelos jovens. Eu vi ali alguns orando pela pastora. Vieram aqui e oraram por mim enquanto eu estava prostrado. Por quê? Deus quer nos usar. É fé. Meu irmão, olha só como foi o chamado de Eliseu. Pensa você ali trabalhando na sua empresa, Roberto, lá na Polenguinho. Lá. Passa um profeta, lança a capa e fala, vem. Pensa você chegar lá no RH e falar, estou pedindo a conta agora. Eu vou só ligar para a Cris e para a Bia, vou dar um beijo nelas, um tchau. Eu vou passar um tempo. Ou não, fala, Cris, pede as contas, arruma a bolsa, arruma tudo. Deus está nos chamando por um grande comissionamento, para um chamado. Meu irmão, é coragem, é muita fé. Você teria fé? Fala a verdade, você teria fé? Quem teria fé para largar tudo se Deus o chamasse para um propósito? Eu teria. Viu como nós não temos fé? Porque estamos como uma base. A base que nos sustenta hoje não é mais o chamado de Deus. A base que nos sustenta hoje é a minha casa, é o meu trabalho, é o meu salário, é meus bens, é meus filhos, é minha mãe, é meu pai, é meu marido, é minha esposa, é meus filhos. É a nossa base. Esquecemos que a base para o nosso chamado tem que ser Deus. Isso compreende muita fé, meu irmão. E Eliseu demonstrou ser um homem de fé. Talvez nós não estamos preparados. Eu não estou pedindo para você pedir conta no seu emprego, deixar esposa, ou deixar marido, deixar filhos, do nada. Não, existe um caminho, existe um processo, existem etapas que não podem ser puladas, não podem ser deixadas para trás, de onde Deus vai nos treinando, vai nos capacitando, onde nós vamos ser aprovados por Deus quanto ao nosso chamado, mas precisamos ter uma ação, e o que está nos faltando neste tempo é uma ação de nos despertarmos, de nos levantarmos, e Senhor, se lá é o meu chamado, então eu vou dar os primeiros passos, mesmo que os primeiros passos não sejam tão loucos assim, mas eu preciso dar um passo. Passo. Essa é a primeira lição. A segunda lição que nós tiramos é que Deus não usa quem está à toa. Deus vai usar você que está trabalhando pra caramba. Deus não usa desocupado. Deus usa quem está mais ocupado, Mateus. Deus usa lá com 2, 3 empregos.
sendo tipo um Júlio, que a esposa fala, meu marido tem 2 empregos. Deus usa você que está estudando muito. Deus quer usar você que faz pós, que faz MBA, que vai estar preparando um curso de inglês, que faz espanhol, faz francês, faz alemão, faz mandarim para querer trabalhar na China. Deus usa quem está trabalhando, e Eliseu foi encontrado por Elias trabalhando. Ele já estava na última junta de bois, no último momento de passar ali, de arar a terra, ele já estava cansado e pensufado. Meu irmão, quem já trabalhou em campo aqui? Só Aguinaldinho? Você tá lá. O Santo acha que é jogar bola e trabalhar em campo. Mas não é duro, hein, Aguinaldo? Não é duro você trabalhar? Acordar 4 horas da manhã, eu acordo por esse horário. Acordar 4 horas, botar ali um café, 5 horas da manhã já está saindo, indo para o campo. Arar a terra. Agora tudo é mais fácil, mas imagina naquela época. Eliseu foi encontrado assim. Se queremos colher algo, querido, antes nós temos que plantar. E eu vou plantar através do meu trabalho, se ocupando. Às vezes nós sempre vamos colocar como uma barreira para o nosso chamado, exatamente a nossa falta de tempo. Exatamente. Acho que tem uma frase do John Piper que ele fala que quando chegarmos um dia diante do Senhor, talvez não vai ter como nos desculparmos, não vai dar tempo para nos desculparmos de que o Facebook e o Instagram tirou o nosso tempo de orar e de buscar a presença de Deus. Quanto mais nós trabalhamos, é interessante, né, meu amor? Quanto mais a gente trabalha, mais é ocupado, mais Deus vai colocando situações em nossas vidas para trabalhar e cumprir o nosso chamado. Deus não vai pegar aquele desocupado. Um comentarista teólogo que chama Matthew Henry, que é um presbiteriano, ele diz: Elias encontrou a Eliseu por ordem divina, não na escola dos profetas, senão no campo. Não encontrou Eliseu orando ou sacrificando como um sacerdote, senão arando a terra. O que ele está querendo dizer aqui? Que Elias não encontrou Eliseu lá na escola de profetas, não, no lugar aqui, nesse ambiente de leitura, de devoção, de estudo, não, e que eu estou lá no campo. Que Elias não encontrou Eliseu orando, sacrificando, entregando religiosidade no sentido dos cerimoniais daquela época, não. Foi encontrar ele arando a terra, trabalhando com a junta de boi. Deus vai usar aquilo que talvez você possa imaginar. Como Deus vai me usar? Como Deus vai me levantar? Ele pega aquilo que é loucura para o homem e levanta aquilo para confundir os sábios. Sou eu, é você, meu irmão, que você acha que não é nada, que você acha que você é aquela água de salsicha que não tem gosto, não tem nada de acrescentar ou para fazer. É você que Deus quer levantar para este tempo, para usar a sua vida. Onde Deus quer te encontrar. Deus não chama qualquer um para a sua obra. Deus não chama qualquer pessoa para a sua obra, não. Ele chama aqueles que estão ali trabalhando dia após dia, fazendo alguma coisa, estudando. Mas isso não quer dizer que os que Ele chama são melhores do que os outros, não. A grande questão é que Ele chama aqueles que estão envolvidos. Ele chama aqueles que estão ocupados com algo, preocupados com alguma coisa, estão comprometidos com uma causa, comprometidos com o ministério, comprometidos com a presença do Senhor, comprometido com o evangelismo, comprometido com a presença dEle, comprometido com a sua casa, com a sua família, comprometido com a sua liderança, comprometido com a sua nação, comprometido com o reino de Deus. É quem está envolvido. Ele não vai chamar os desocupados, Ele não vai chamar os descompromissados. O próprio Jesus disse lá em Mateus 25, 21, que quem for fiel no pouco, no muito ele será colocado. Então, meu irmão, para cumprir o seu chamado, entenda: primeiro, seja uma pessoa de fé. Segundo, esteja trabalhando, esteja fazendo algo. Ah, pastor, eu quero ir para missões, eu quero se tornar um missionário. Mas você não vem nem para a igreja. Você não vai evangelizar na praça. Você não fala de Jesus nem para alguém perto de você. Você não vai estudar numa Jocum da vida ou numa batista de missões. Você não vai se desenvolver
procurar fazer no inglês, estudar. Pastor, eu quero ser um pastor, eu quero pastorear a igreja. Vai estudar, vai buscar se esse é o seu chamado. Precisamos estar trabalhando. Parece que a gente acha que Deus tem uma varinha de pirim-pim-plim, né? Senhor, eu quero ser um missionário. Ui. Deus não é o gênio da lâmpada, que sai de uma lâmpada que você faz assim na Bíblia. Faz assim na Bíblia. Deus, eu quero 3 pedidos. Me envia as nações, me prospera, e que eu possa ser salvo. Não. Já pensou se fosse assim? Que trabalho há? Que sacrifício há? Então, querido, trabalhe, se comprometa com a obra do Senhor, se comprometa com a sua família. Olha, uma coisa, estar na igreja todos os dias não significa que você tem uma vida com Deus em santidade. Não significa que você tenha ali a questão da sua família alicerçada na palavra. Deus quer nos dar equilíbrio. Deus quer nos dar princípio de sabedoria. Eu quero servir a Deus, mas eu também preciso servir a minha família. Eu preciso olhar para a minha casa, eu preciso olhar para os meus, honrar meus pais, honrar minha esposa, o meu marido, os meus filhos. Sabe por quê? Essa é a terceira lição que Eliseu, o chamado de Eliseu, nos deixa. Ele sabia honrar tanto a pais como a líderes. Ele olhou ali e viu o chamado de Elias como autoridade, mas também via nos seus pais a autoridade que eles tinham sobre ele por ser pais dele. E o único e o primeiro mandamento com uma bênção específica é: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a sua terra. Eliseu reconheceu a autoridade sobre Elias, e essa atitude dele demonstra que ele não tinha problemas em honrar autoridades, tanto espirituais, representadas ali por Elias, por exemplo, naquele momento, quanto as terrenas. Ele reconheceu a autoridade de Elias, mas quando Elias o chamou, ele reconheceu: opa, eu tenho pai, eu tenho mãe, e eu preciso também honrá-los, eu preciso lá me despedir deles. Em 2 Crônicas 20:20 diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Diga para o seu irmão: creia no seu profeta e prosperará. Precisamos crer. Eliseu aceitou, reconheceu e pela fé creu na palavra que Elias estava liberando sobre ele. O nosso problema muitas vezes é que a gente não crê nos profetas que Deus coloca sobre as nossas vidas. Não crê na palavra do pastor, da pastora, de uma presbítera, de um presbítero. Achamos melhor crer na palavra de alguém que nós nem conhecemos do que crer na palavra que Deus tem levantado de alguém sobre as nossas vidas. Isso é respeitar, isso é honrar a liderança, isso é honrar alguém que é autoridade sobre as nossas vidas, isso também é honrar a pai e a mãe. Esse foi um outro direcionamento que Eliseu teve quando o Senhor o chamou para o seu propósito. Honrar pai e mãe é entender que eu preciso honrar a minha família, mas entender que a família não pode ser o primeiro quando Deus me chama. Olha só que dilema para Eliseu, e talvez é um dilema para muitos de nós nos dias de hoje. Porque Jesus teve a mesma questão quando um jovem queria segui-lo. Não é verdade, Aguinaldo? E Jesus disse muito claro: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Renuncie-se a si mesmo. Eliseu, ele tinha um dilema: ou eu fico com meus pais, minha família, ou eu sigo o meu chamado. O que será que nós escolheríamos? Que difícil. Como é difícil hoje nós escolhermos. É claro que eu entendo que o contexto é diferente. O contexto histórico aqui era diferente do contexto que nós vivemos hoje. Por isso, meus amados irmãos, por isso que Paulo fala, né, que se para aquele que quer fazer uma grande obra, é até melhor que seja solteiro. Porque se eu sou casado, eu não posso tomar decisões por mim, mas eu tenho que consultar a minha esposa, tenho que consultar os meus filhos. Se hoje Deus nos chamar para algo maior, mudar de país, eu vou ter que fazer em concordância com ela. Não posso aceitar, né, meu amor? Não. Mas se Deus nos chamar, ela tem que estar de acordo, né? Falar: amor, Deus usou aqui o profeta, vai nos mandar para a Venezuela.
Misericórdia. Eu não posso chegar, amor, já comprei a passagem, já aluguei uma casa lá na Venezuela. Não, ela falou, meu Deus, o que está acontecendo? Calma, não. Direcionamento. Mas se você que é solteiro, né, tem essa liberdade maior, mas eu sou casado, tenho filhos, tenho esposa, tenho marido. Precisa ter a comunhão, o mesmo Espírito, estarmos ligados, conectados na vontade de Deus, porque quando Deus me chama, vai chamar ela também. Mas a nossa família não pode ser primeiro quando Ele nos chama. Eu entendo uma coisa, queridos, presente para os casais. Quando Deus vai falar comigo, vai dar uma direção para ela, Deus sempre nos direciona ambos juntos. Sempre. Em tudo, né, meu amor? Até quando tínhamos que tomar decisão para abrir a igreja, não foi eu vou abrir a sua bronca. Não foi assim? Nunca foi assim. Ficamos 3 anos numa igreja ali apenas servindo. Até um dia que Deus falou para mim e para ela. Deus confirmou no meu coração como confirmou no coração dela. Está em paz, meu amor? Sim. Vamos agora? Vamos. Abrimos a igreja. Então, casal, não vai fazendo. Deus me chamou, Deus falou comigo, né? Deus falou comigo, eu sou santo e você não é santa. Então, Deus falou, eu vou. Não. O que Deus está falando com você? Ah, mas Deus está falando ao contrário. Então, vamos orar mais. Vamos buscar mais a presença de Deus. Talvez esse não seja o tempo. Mas o que a gente não pode também é colocar a família, se Deus nos chama, colocar a família como primeiro. Porque Jesus falou, se você não deixar pai e mãe, não é digno de ser meu discípulo. Deus quer ministrar valores sobre as nossas vidas, prioridades sobre as nossas vidas. O que é prioridade para você? Para Eliseu, naquele momento, o seu chamado foi a prioridade. Ele era um homem solteiro, não tinha casado, não tinha filhos. Claro que ficou mais fácil para ele, mas pensa, eu imagino o seguinte, se ele quis se despedir do pai e da mãe, era um sinal de que ele, além de honrar, tinha um bom relacionamento com o seu pai e com a sua mãe. Isso também não é fácil, o filho sair da casa por um chamado profético, por um chamado de Deus. Mas ele soube fazer isso, mas soube honrar o seu pai, soube honrar a sua mãe. Amados, eu não sei qual é o seu chamado, mas que o seu chamado possa estar sim, dentro da vontade de Deus, no seu tempo, na sua vontade, que Ele tem para nossas vidas. Uma outra lição que nós tiramos aqui de Eliseu, no chamado dele, é que ele não era apegado com as coisas. Após se despedir dos seus pais, olha o que Eliseu faz, ele mata os animais, os bois, queima ali os aparelhos, faz dele carvão, faz um churrasco e isso quer dizer que ele oferta, ele dá uma oferta de ação de graça para o seu início do seu chamado. Ele não era apegado. Eliseu tinha um total desapego às coisas materiais. Quando ele vai e queima os seus aparelhos de trabalho, quando ele estava dizendo assim, eu não vou voltar mais atrás da minha decisão. Quando ele queima os aparelhos, ele mata os bois, ele estava dizendo, eu não tenho parte com isso. O bem material não domina o meu coração, não vai ter ali, não vai ser um empecilho no meu chamado. E muitas vezes nós estamos agarrados às coisas materiais, estamos agarrados às coisas terrenas, que não conseguimos nos envolver na obra de Deus. Porque nós temos trabalhos, faculdades, profissão, carro, casa, passeios, tantas e tantas coisas, entretenimento a mil. Nunca vivemos numa geração com tanto entretenimento que nós vemos nos dias de hoje. Você tem de tudo. Antigamente era só aquela televisão e passando na tela quente que você podia ver filme. Só tinha 2 lugares para ver filme. Ou quando 2 anos depois chegava na tela quente, ou você tinha uma TV paga, que era muito caro na época. E cinema também era caro. Quem é dessa época? Hoje, no seu celular, você vê filme, não vê, Mateus? Hoje, no seu celular, a qualquer momento, você vê uma série. Tem gente que fica vendo 15 temporadas de Grey's Anatomy, né? Como é que chama? Grey's Anatomy, que nunca termina. Por quê? Tá lendo? O que eu falei? Grey's Anatomy. Anatomy's Grey, o que é? Como é que chama? Foi isso que eu falei, Grey's Anatomy. Qualquer coisa menos isso. Hoje no seu celular, no seu computador. Até tem gente que trabalhando, né? Fica ali, nossa, a série tá legal. Por quê? Tudo está acessível, entretenimento.
nos dificulta para nos desapegar. Amados, as coisas terrenas são passageiras, o nosso trabalho vai ficar, a nossa faculdade vai ser apenas para dizer, olha, eu sou formado, sou graduado. Os nossos carros, a nossa casa, os nossos bens materiais, a casa no campo, a casa na praia, os passeios vão ficar apenas nas nossas memórias. Mas aquilo a qual Deus nos chama, meu querido, é uma decisão, é um desafio. Porque quando estivermos diante dEle, o que Ele vai requerer diante de nós no grande juízo não é a nossa casa. Ele não vai chegar diante de mim e falar, Bruna, me apresenta a sua escritura da casa, me apresenta o documento do seu carro, passa o extrato da sua conta, dá o olerite do seu trabalho. Não vai pedir isso. Se nós queremos encontrar o galardão que nós vamos um dia obter, queridos, é cumprindo o chamado de Deus para as nossas vidas. É muitas vezes renunciando coisas da terra. É muitas vezes renunciando entretenimento. É renunciando muitas vezes passeios. Final de semana passada a gente estava passeando com a família, mas o nosso desejo era estar aqui. Era estar com vocês. A gente sente falta do culto. A gente sente falta desse ambiente. Será que nós estamos dispostos a dar tudo para cumprir o chamado de Deus nas nossas vidas? Será que você está disposto a entregar tudo que você tem para cumprir o chamado de Deus? Eu não vou nem perguntar, porque isso é uma pergunta tão reflexiva, que eu tenho que levar para minha casa e falar, Senhor, será que eu não tenho renunciado a nada? Porque chamado é a renúncia. Eliseu renunciou ao seu pai, à sua mãe. Eliseu renunciou ao conforto da sua família. Eliseu renunciou ao seu trabalho. Eliseu renunciou aos seus equipamentos, até no sentido de voltar atrás, para cumprir um chamado de profeta. E tudo é pela fé. Quando nós fomos abrir a igreja, eu não sabia como se tornaria. Eu não sabia o que seria. E nem sei o que ainda vai ser, peço. Porque Deus tem grandes planos para este lugar. Mas esses planos só vão acontecer se eu, como pastor, dar os passos de fé, renunciando muitas vezes. Se você, no seu chamado, dar os passos de fé e renunciar muitas coisas da sua vida. Mas eu entendo que renunciar não é algo fácil. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando Eliseu ele queima os seus equipamentos, ele estava dizendo, eu não vou voltar mais atrás na minha decisão. Eu não quero deixar uma oportunidade para voltar atrás. É muita coragem, é muita fé. Para cumprir o chamado de Deus, a palavra em Romanos fala que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E manifestação, meu querido, é renúncia, é o nosso chamado, é deixar tudo para cumprir um propósito de Deus. Eu sei que aqui há pensamentos, cada um vê a sua condição, cada um sabe como tem conduzido a sua vida, mas amados irmãos, Deus está nos chamando para um tempo de começarmos a olhar para o chamado, porque que razão há de vivermos nesta terra se não for para cumprir um chamado sobre as nossas vidas? Que razão? Você já parou para pensar, por que vivo? Por que existo? Essas são perguntas que os filósofos, desde a era de Platão, que já foi da época um pouquinho antes de Jesus ainda, já imaginavam. Os filósofos até hoje pensam, por que existimos? Qual é o nosso destino final? Qual é o final? E a palavra do Senhor diz que o importante não é o começo das coisas, mas o que importa é o final de todas as coisas. Cumprir o chamado é saber que lá no final vai dar tudo certo. Que lá no final eu vou herdar a terra prometida. Que lá no final eu estarei na Nova Jerusalém e chegarei diante do meu Senhor no grande dia e receberei o galardão daquilo que Ele colocou sobre a minha vida nesta terra e fui até o fim para cumpri-la. A nossa salvação não está vinculada ao nosso chamado. A salvação é a salvação ganha pela graça, pela morte e ressurreição de Jesus. Eu posso viver a vida na igreja,
apenas para ser salvo, ou eu posso escolher viver a vida servindo a Deus, cumprindo o meu chamado, para chegar diante do grande dia, receber o meu galardão, conceição, e dizer, valeu a pena. Porque quando eu chegar no grande dia do Senhor, o Bruno, ele vai falar para mim, oh, meu servo bom e fiel. Hey, eu dei algo e você multiplicou o que eu te dei. Entre na morada do seu Senhor. É isso que eu tenho que entender. Aqui é tudo aquilo que nós desejamos e alcançamos. É palpável. O carro, a casa, o trabalho, a família. Mas quando chegar no diante do grande dia, meu querido, não serão as posses, não serão os seus diplomas, não é o seu salário que vai dar direito ao galardão e direito à vida eterna. Pelo contrário, é em cumprir a vontade do Senhor. Porque é isso que a parábola de Jesus está falando dos talentos. É isso que ele está querendo dizer. O talento que Deus te deu, multiplique. E você só consegue multiplicar cumprindo o seu chamado. Igreja, o mundo precisa ouvir falar mais sobre Jesus. As pessoas precisam ser abraçadas, tocadas, ministradas, curadas, restauradas, e muitas vezes isso vai exigir de mim e de você renúncia. Renúncia de um passeio, renúncia de um carro, renúncia de uma casa, renúncia de um emprego, renúncia de uma oportunidade, renúncia de uma oferta para um lugar. Porque o que mais importa é cumprir a vontade de Deus e não a minha. Uma vez o Val ministrou aqui numa escola de profetas sobre um tempo de hedonistas que nós estamos vivendo. O hedonista é aquele que só pensa em si mesmo, no seu bel prazer. Hoje, na área psicológica, o que mais se cresce são pessoas narcisistas. E o narcisista, ele é tão extremo na sua individualidade, que para ele há um prazer até em prejudicar o próximo para o bem de si mesmo. E vivemos numa sociedade narcisista. E dentro da igreja já somos narcisistas, porque o importante é Jesus me dá, Deus me dá, e não, Senhor, eu te dou a minha vida. Só me dá um tempinho para me despedir dos meus pais. Só me dá um tempinho para me queimar aqui os meus equipamentos do meu trabalho, matar os bois, dar oferta. E te seguir. E te seguir. Eu não sei aqui quais são os chamados que cada um tem para a sua vida. Não sei. Mas a pergunta que você deve fazer é, Senhor, será que eu estou caminhando para o cumprimento do meu chamado? Será? Ou será que as coisas terrenas têm tido mais valor e prioridade na minha vida do que o chamado de Deus? Não só o chamado de Eliseu nos dá essas lições para a nossa vida de chamado, vida ministerial, mas durante todo o ministério de Eliseu aqui, queridos, mais de 50 anos, ele falou com reis, era respeitado, realizou o dobro de milagres do que o seu mestre Elias, porque um dia ele resolveu cumprir o chamado. Ele disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, quem viver uma vida de porção dobrada, viva o chamado de Deus. Quem viver uma vida de porção dobrada, até na área material, cumpra e viva o chamado de Deus. Porque aqui, há muitos chamados, há dons, há talentos, mas que talvez o mundo, os bens, o excesso de entretenimento, as atividades, a família, tem apagado para que você brilhe a luz de Cristo através da sua vida. Qual é o seu chamado? Talvez Deus está querendo levantar aqui Eliseus para se despedir dos pais, queimar as juntas de boi, matar os bois, dizer, Senhor, eu estou indo para cumprir o teu chamado. Fique de pé nessa noite. Oh, Jesus. Olha, irmãos, todos nós temos coisas que nós não nos desapegamos. Todos nós. Eu falo também de mim. Você viu aqui a insegurança para nós, de repente, se Deus nos chamar e irmos para uma nação.
Talvez eu não queira ir. Se bem que uma coisa que eu e a pastora temos, a gente não é apegado em nada. Quem nos conhece aqui sabe que a gente... Se Deus falar, amanhã eu estou levando vocês para a Etiópia. Amor, a gente vende, dá a casa para vende a casa, ou aluga para deixar alguém da igreja morando lá. Vamos. Mas eu sei que existem coisas que nós somos apegados. Por exemplo, filhos. Né, Pamela? Né? Quem é mamãe e quem é papai aqui? Né, Thaís? Você vai aprender logo esse sentimento. Eu fico muitas vezes pensando, meu Deus, eu creio que o Senhor tem um chamado para essa igreja, para as nações. Deus tem esse chamado. Eu fico pensando, meu Deus, deixar o Vitor, deixar a Isa aqui, de repente tiver que ir embora. Aí a gente fala assim, Senhor, acho que ainda não, acho que não é esse não, acho que é aqui mesmo, no Brasil. E pior, Deus tem um chamado para o Vitor de ir para as nações. Se Deus um dia levar ele para as nações. São apegos. São coisas que muitas vezes a gente não quer desgarrar. Às vezes é os estudos, às vezes é o trabalho, são coisas materiais, os nossos entretenimentos. O que é mais importante, igreja, para você? Pegar um cinema de sábado ou participar de um culto profético poderoso aqui no sábado? Vamos sempre escolher o passeio, porque vai saciar o nosso eu. Estou satisfeito, mas nunca estaremos plenos em Cristo. Porque o que nos traz plenitude é a presença de Deus, é a glória dEle, é o prazer de falar, Senhor, para onde eu irei, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Não há lugar, igrejas. Essa palavra não é uma palavra de julgamento para você, mas é uma palavra para você refletir e falar, Senhor, eu não entendi o meu chamado, eu não compreendi o meu chamado ainda, eu preciso de ajuda porque eu quero fazer isso, mas eu tenho dificuldades de fazer isso. Por isso eu quero que você feche os teus olhos nessa noite.